2025 já começou com os 2 pés na porta e eu vou explicar por quê. Nós temos aí vários temas polêmicos surgindo nesses 2 primeiros meses do ano. Um deles muito importante de se falar, de se refletir, de se entender com mais profundidade, que é a regulamentação das redes sociais e da internet como um todo. Nós vimos aí no início do ano, Mark Zuckerberg, antes mesmo da posse do Donald Trump, fazendo uma divulgação, né, como é que eu posso dizer, um anúncio falando sobre as mudanças que aconteceriam na política de checagem de postagens da Meta. Então, se antes, nos governos anteriores, no caso do Joe Biden, né, porque antes dele veio o Trump novamente, houve essa mudança de comportamento das empresas de tecnologia, Google, Meta e outras tantas, que precisaram, ser mais rigorosas no seu critério de avaliação de conteúdo, justamente para impedir proliferação de fake news, de ataque a direitos civis e direitos de minorias. Hoje, o Zuckerberg, quando fez esse anúncio, na verdade, ele deu um passo atrás, corroborando com o que o Donald Trump já queria e já defendia anos atrás, que é essa liberdade de expressão, entre várias aspas, que na verdade é um deixa eu falar o que eu quiser e eu não quero ser punido por isso. E, minha gente, quando a gente fala de liberdade de expressão, precisamos prestar muita atenção nesse termo e no que ele significa. Liberdade de expressão é um direito garantido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aqui no Brasil, é um direito garantido pela nossa Constituição Federal. Então, é um direito humano irrevogável. Ter acesso à informação e direito de falar é algo que você já nasce tendo, graças a essas constituições, a essas declarações, a esses documentos legais oficiais que nós temos hoje. Só que há uma linha tênue, muito tênue, entre liberdade de expressão e crime. Algo que você está infringindo a lei, algo que passa a ser um ataque à dignidade humana da outra pessoa. É exatamente isso que nós temos que combater, que nós viemos combatendo ao longo dos anos e que precisamos continuar combatendo, porque a internet ela passou a ser o principal meio de informação que a gente consome. Então, se antigamente, falando que nem a minha avó, a minha mãe, se antigamente o nosso principal meio de acesso à informação era pela televisão, e esse acesso à informação ele era passivo, nós não tínhamos como comentar, interagir, engajar com o conteúdo, e também nós não tínhamos como fazer um paralelo entre a informação que a gente estava recebendo de tal canal e de outro canal, porque era uma informação muito alinhada, muito parecida, sabe? Não tinha como a gente fazer um paralelo de criticidade e uma análise mais profunda. E quando a gente fala de Brasil, minha gente, o Brasil ele é um país continental, com diversos municípios pobres, que alguns deles não têm acesso à internet, inclusive, e quando tem acesso, é um acesso de péssima qualidade, não somente na questão da velocidade, mas do acesso do consumo mesmo dessas populações. E outra coisa que influencia demais é a educação. Então, quando a gente fala de uma população que entrou nesse mundo digital sem a alfabetização primária, que é a alfabetização, o letramento, né, de interpretação de texto, aquela coisa toda, e esse pessoal entra nas redes sociais, entra no mundo digital e começa a consumir informações todo momento, de forma muito acelerada. Minha gente, não tem como essas pessoas fazerem um processamento do que é real, do que é fake, porque elas vão interagir com aquilo que toca a necessidade delas. Quando a gente fala de regulamentação das redes, é um assunto de suma importância, porque a nossa população, a nossa massa que consome essas informações, elas estão sendo moldadas, elas estão sendo influenciadas de acordo com os interesses dessas empresas que têm o poder nas mãos de decidir o que vai aparecer para você e o que não vai aparecer para você. Tem um estudo da Mozilla Foundation
foi publicado em 2022, revelou que o algoritmo de recomendação do YouTube era 71% mais propenso a sugerir conteúdos conspiracionistas a usuários com comportamentos online já inclinados ao extremismo. A lógica por trás disso é simples: quanto mais engajamento, mais lucro para essas empresas. O problema é que essa lógica monetária transforma bolhas em fortalezas, impossibilitando o tráfego de ideias contrárias e incentivando a radicalização de determinados grupos. Esse trecho que eu acabei de citar aqui para vocês, ele é um conteúdo citado pela Content, que é uma página do Instagram que eu amo muito, que publica muitas informações importantes e que desmistifica fato de fake news e que leva a gente à reflexão profunda. Então, minha gente, prestem atenção. Quando a gente fala de empresa, empresas que têm o poder nas mãos de decidir o que vai aparecer para você ou não, a gente está falando de milhões e milhões de reais, de dólares, não de reais, né, mas de dólares entrando no cofrinho dessas empresas. Então, para elas, pouco importa se você está tendo acesso à informação verdadeira ou não. O que interessa a elas é exatamente você eh, consumir essa informação, passar tempo na timeline e poder gerar lucro para ela. É cruel falar dessa forma? É cruel, eu sei que é, mas é necessário falar dessa forma, porque isso não é feito hoje, minha gente. Isso não acontece de agora, isso não é nenhuma novidade. Como eu falei aqui para vocês, isso já acontecia lá nos primórdios com a televisão, os anúncios, as propagandas que passavam na televisão, elas pagam até hoje milhões, milhares de dinheiro aí para esses conglomerados, de mídia televisiva, para que passe o que elas querem que a gente consuma. E o acesso à informação está migrando para o conteúdo digital, está migrando para a internet, porque a gente tem agora o poder de comentar. A gente tem o poder agora de engajar com aquele conteúdo ou não, coisa que a gente não podia fazer na televisão. E a gente era massa de manobra muito fácil na mão dessas empresas. Hoje, a gente tem um poder, um certo poder na mão de poder criticar, de poder falar, de poder engajar, de poder compartilhar. Só que esse poder, ele é também manipulável. É um poder que não é um poder total, é um poder parcial, porque o que você tem acesso de informação, se você não tiver muito cuidado e fazer essa análise, né, de, eu vou procurar mais para saber se realmente isso é verdade ou não, você acaba compartilhando fake news, você acaba compartilhando conteúdos que estão infringindo, inclusive, leis que estão agredindo outras populações, atingindo direitos civis de outras pessoas. Então, isso não é permitido, minha gente, isso não é legal, isso não é o caminho que a gente deve tomar. Eu considero extremamente importante esse assunto da regulamentação das redes sociais, porque no nível macro, isso significa que a gente tem o poder, no caso a gente não, né? Essas plataformas, esse algoritmo que está cada vez mais forte, mais potente, ele está tendo o poder de decidir eleições, de moldar democracias, sistemas políticos, e é aí que mora o perigo. A gente já viu isso acontecer lá nos Estados Unidos, já viu isso acontecer aqui no Brasil, inclusive, nas eleições de 2018, o tanto de robôs que foram criados e pagos, financiados, para disparar mensagens em massas no WhatsApp das pessoas, falando horrores, falando mentiras escrachadas, mas como a população estava tão inflamada, e preste atenção nisso agora, eles pegam as pessoas pelo emocional, o que toca no emocional das pessoas, assuntos polêmicos, assuntos que mexem com você. Então, se você é uma pessoa que defende assunto X, Y, Z e surge uma notícia de que aquele candidato que você talvez votaria começa a defender o contrário do que você acredita, você não vai se dar o trabalho de pesquisar se aquilo é verdade ou não. Você vai acreditar, porque toca no seu emocional, toca na sua ferida. Então você vai querer sim compartilhar aquela informação e vai passar a odiar aquele candidato e, quem sabe, votar no outro, se for uma opção. É muito perigoso quando a gente não tem uma regulamentação das redes sociais, da internet como um todo, porque acaba que esse mundo digital vira uma terra sem lei.
onde todo mundo pode dizer o que quiser, falar o que quiser, dizer o que quiser, e fica por isso mesmo. E não é assim, não é assim. Liberdade de expressão, mais uma vez, não é você infringir o direito do outro. Liberdade de expressão não é você agredir verbalmente o outro, não é você, eh, proliferar, aliás, não é você verbalizar, a dizimação do outro, que era o que estava acontecendo e está voltando a acontecer, inclusive agora com a eleição do Donald Trump. Grupos extremistas estão, usando esses canais de acesso à informação para disseminar esse tipo de conteúdo, onde você vê o outro como inimigo e você quer que o outro deixe de existir. Minha gente, a que ponto a gente chegou? A que ponto a gente chegou? Porque pensa comigo, se você tem uma pessoa que convive com você no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua casa, enfim, nos seus relacionamentos de forma geral, e essas pessoas discordam de você, essas pessoas não acreditam em tudo que você acredita, e só por causa disso, você deseja que aquela pessoa, ela pare de existir, ela morra? Não, minha gente, não. Isso é o ponto mais extremo e eu não sei, eu não tenho nem nome para dar para isso. É de fato muito cruel, porque o fato de eu ter uma opinião diferente da sua, o fato de eu pensar diferente de você, não quer dizer que eu sou sua inimiga. E aí a gente entra no tema da comunicação, que é o que eu trabalho, que é o que eu estudo, que é possível a gente conviver com o diferente. É possível a gente dialogar com pessoas que pensam diferente. Porque no fundo, no fundo, no fundo, as nossas necessidades básicas são as mesmas. O que muda são os nossos valores e a nossa interpretação de mundo baseada nesses valores, nessa Hã, na nossa história, no que a gente lê na nossa cultura, enfim, que molda a nossa visão de mundo. Mas no fundo, no fundo, no fundo, você acredita em muitas coisas do que eu acredito também. As nossas necessidades são as mesmas, sabe. Só que nós temos opiniões diferentes baseadas no nosso ponto de vista que é diferente. E se a gente parte do princípio de que nós temos necessidades iguais e que nós somos seres humanos, independente, né, e aí de caixinhas, e eu não estou falando isso para de uma forma simplória para a gente descaracterizar o ser humano, né, não. Eu estou falando que nós temos necessidades iguais e que a partir disso, nós podemos iniciar um diálogo e construir algo que possa ser bom para os 2 grupos, e não entrar nesse extremismo. Ir pelo caminho do meio, minha gente, porque só assim a nossa humanidade vai conseguir avançar, só assim a gente vai conseguir viver em paz. "Ah, Janaína, isso é muito utópico, isso não vai acontecer nunca". Eu acredito nisso. É por isso que eu estou gravando esse podcast, inclusive. É por isso que eu crio conteúdo, é por isso que eu falo. É por isso que esse podcast se chama Eu Resolvi Falar, porque eu não concordo e eu não vou comungar nunca com essa ideia de que o outro que pensa diferente de mim, que vive uma vida diferente de mim, que tem ideais diferentes de mim, ele precisa deixar de existir para que a minha ideia seja predominante. Para que o que eu penso, o que eu vejo, o que eu vivo, o que eu acredito seja predominante. Não! Tem como conviver? Sim, minha gente. Cada um tem o livre-arbítrio de viver como quiser. Lógico, debaixo das regulamentações, debaixo das leis, porque nós vivemos num país democrático e a maior parte do mundo também vive democracias, embora que não seja um sistema perfeito, mas é o que nós temos de melhor, falando assim, de sistema político, de sistema de governabilidade. É um sistema onde você tem o direito de poder falar, se expressar, criticar e não ser morto por isso, como era nas ditaduras. Temos aí o nosso filme maravilhoso, aclamado mundialmente, que é Ainda Estou Aqui, que fala exatamente sobre isso, retrata exatamente sobre isso, esse período horrível da ditadura militar aqui no Brasil. E a gente pode fazer um paralelo com hoje. Se você tivesse naquele período, você não conseguiria falar o que você fala hoje, você não conseguiria, viver da forma que você vive hoje, se isso infringisse o sistema da época. Então você morreria, como o marido, né, da Eunice Paiva morreu. Então, assim, minha gente, a gente vive num sistema que é possível a gente moldar, que é possível a gente mudar conforme
as nossas necessidades vão mudando, avançando, e não dá para retroceder nisso. O que está acontecendo hoje nas redes sociais, que é um sinal muito claro que o Zuckerberg falou, que o Elon Musk está aí também proliferando e comungando desse ideal, e muito casado com os princípios do Donald Trump, agora o principal líder mundial, infelizmente, é que pessoas que têm um pensamento conservador extremista, eles precisam e eles devem prevalecer diante das pessoas que pensam diferente, diante das pessoas que vivem de forma diferente. Então eles são contra, imigrantes, eles são contra países que estão em necessidades, humanitárias, como países africanos, países aqui da América Latina. Eles são contra ajudar esses países, eles são contra incentivar políticas, incentivar ações de preservação ambiental, enfim, de tecnologias que mudem a forma de consumo e de produção, para que a nossa natureza ela possa se regenerar, para que inclusive possa salvaguardar a nossa vida enquanto espécie humana. Essas pessoas são contra isso. E é muito difícil, eu sei, é muito difícil a gente conversar com pessoas que acreditam nisso, porque parece que elas vivem num mundo paralelo, né? Num mundo que eu não sei que mundo paralelo é esse, onde as coisas estão perfeitas, onde o mundo está lindo, maravilhoso, e que se tudo acontecer conforme elas querem, enfim, vai existir paz na terra e felicidade sem fim. Eu não sei se é assim que eles pensam, mas, minha gente, é muito contraditório, porque nós estamos no mesmo mundo, é o mesmo lugar, sabe? Nós estamos propensos às mesmas intempéries, nós estamos propensos às mesmas dificuldades, os acontecimentos ambientais, essas catástrofes em todos os países do mundo, elas atingem todas as pessoas, independente de classe, raça, gênero, aonde você esteja, qual país você esteja, elas atingem todo mundo. Só que essas pessoas que defendem o contrário da preservação do meio ambiente, das políticas de incentivo a uma tecnologia, a um consumo de produção de menos impacto, né. Eu não sei em que países elas vivem, porque elas são atingidas na carne, pessoas que elas amam são atingidas na carne, e mesmo assim elas seguem pensando de forma contrária. E isso acontece por conta dessa manipulação midiática, que hoje agora é uma manipulação digital que a gente vive, sabe. Porque essas fake news que agora vão ser menos combatidas por conta dessa postura da Meta de não mais, fazer um filtro dos conteúdos que são proliferados, e que a gente sabe que notícia ruim, ela tem muito mais engajamento do que notícia boa, elas estão mais propensas a ser divulgadas, a ser compartilhadas do que notícias boas. E quanto mais notícias não sendo verificadas, se são reais ou fakes, mais pessoas são impactadas por isso. Então, mais grupos inflamados, mais grupos extremistas, eles vão ganhando poder, e isso é muito perigoso, não somente para a pessoa individualmente falando, mas para comunidades, para democracias, para sistemas globais, sabe. A gente não está falando somente de um grupo, a gente está falando a gente está falando de mundo, minha gente, a gente está falando de algo muito grande. É muito é muito difícil, sabe. É muito difícil. Eu não achei que a gente fosse voltar a esse tema tão cedo assim, porque faz o quê? 2018 foi logo ali, 2016 foi logo ali, que a gente já estava debatendo esse assunto, e a gente volta a falar sobre isso, porque nós não fomos educados para esse mundo digital. Nós não fomos, a nossa geração, a minha geração da década de 90, que pegou inclusive o surgimento e o avanço da tecnologia, da internet, nós não fomos educados a consumir esse mundo digital. Estamos aprendendo ainda a lidar com esse mundo. E essas gerações que já nasceram com a internet, com tudo globalizado, essa geração, ela também não aprendeu, ela está aprendendo, ela já nasceu com e está aprendendo aí no dia a dia junto com a gente. Então, é importante, sim, muito importante, que a gente defenda as regulamentações das redes, para que cada vez mais a gente tenha uma internet saudável de se habitar, de se conviver. Ninguém aguenta viver num mundo de
extremos, de um mundo onde só tem divisão, onde só tem ódio, a gente não aguenta viver nesse mundo, minha gente. Onde o que eu falo é motivo de violência, sabe? O que eu falo é motivo de violência. A minha forma de existir é motivo de violência. A minha forma de pensar é motivo de violência. Não, não dá para ser assim. Não dá para ser assim. A gente precisa fazer o caminho contrário. A gente precisa fazer o caminho da essência, de olhar para o nosso próprio umbigo e começar a perceber: peraí, eu estou sendo massa de manobra, eu estou sendo um boi aí guiado na boiada e não estou fazendo análise de nada. Espera aí, isso é mesmo minha opinião? Não, isso não é minha opinião, isso está indo contra os meus valores. Isso aqui está querendo me enganar. A gente precisa fazer esse exercício de se criticar, de se questionar o tempo inteiro. Recebi uma informação, um post no Instagram, qualquer coisa, olha, verifica se é verdade, vai em outras redes, procura no Google, faz uma pesquisa rápida, você tem aí o acesso nas suas mãos, faz o seu dever de casa. Pesquisa, critica, analisa. Não engole tudo a seco não, minha gente. Usa a tua cabeça para o bem. Usa a tua cabeça, porque a gente precisa a gente precisa encontrar um meio de conviver pacificamente nesse mundo, senão a gente não vai existir enquanto humanidade. E eu não estou falando, eh, 1 ou 2 pessoas, é a humanidade mesmo. Até o Elon Musk, até o Trump, até todo mundo aí que defende o contrário, estão no mesmo balaio. "Ah, Janaína, mas eles aí já estão inventando um foguete para habitar outro país". Tá, tudo bem, mas são seres humanos, finitos, iguais a mim e a você. Seres humanos finitos, finitos. Então nós temos um tempo limitado de vida. Utiliza essa tua vida para o bem. Utiliza essa tua vida para divulgar o que realmente importa, notícias boas. Começa a defender aquilo que de fato vai gerar vida e não o contrário. A gente não precisa de mais violência, a gente não precisa de mais comunicação raivosa, a gente não precisa mais injetar dinheiro nessas empresas e ser manipulado por elas. A gente já pode e já deve começar o caminho da maturidade, do autoconhecimento, do autodesenvolvimento e parar e dar um freio, sabe, dizer assim: "Não, espera aí, você não vai consumir a minha mente, você não vai me dizer para onde eu devo ir. Sou eu que tenho autonomia e liberdade para seguir a minha própria história e construir o meu próprio caminho". É isso que eu acredito e é isso que eu defendo. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio e compartilhem, compartilhem muito, porque esse assunto é muito importante, minha gente, e tenho certeza que muito mais falarei sobre isso aqui, tá bom? Um cheiro e até o próximo episódio.